fornicação. O que é, porque a Bíblia caracteriza isso como um pecado, e qual é a sua punição? No vídeo de hoje eu busco responder essas perguntas. É bem interessante da gente parar um pouco para pensar em como que a fornicação é naturalizada nos dias de hoje. Não somente nos dias de hoje, no passado também era. Onde a gente vê que, especialmente com o grupo de jovens e de adultos, é algo que as pessoas consideram como algo natural, como algo positivo, ficam caçoando, o pecado não é um pecado nada, é uma coisa boa, não sei o quê. Então, a gente vai estar estudando um pouco sobre isso, que é um pecado que está presente muito na sociedade atual. Certinho? Então, o que seria a fornicação? A fornicação ela pode ser definida como atos, relacionamentos sexuais anteriores ao casamento. Tudo bem? Então, a gente não está falando de um marido e de uma mulher tendo uma relação, se deitando juntos. A gente está falando de pessoas que podem ser namorados, podem ser conhecidos, podem ser desconhecidos, que estão se deitando posterior ao casamento. O que a Bíblia fala dessas questões? É importante a gente ir para 1 Coríntios capítulo 6 para a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto. Isso é parte de uma série de vídeos que eu vou estar fazendo, falando sobre a virgindade, falando sobre fornicação, casamento, namoro e sobre esses aspectos de uma vida amorosa que a Bíblia ensina. Então vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 6, logo depois de Romanos, no Novo Testamento, a gente tem 1 Coríntios capítulo 6, indo para o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como o outro. Ora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu próprio poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu, então, os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Perdão, versículo 16. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um só corpo? Porque os dois, diz ele, serão uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Então aqui a gente tem esses avisos sérios contra a fornicação, especialmente acerca de pessoas salvas, ok? Não são todos que têm o Espírito Santo dentro deles, não são todos que fazem parte desse corpo de Cristo. Isso aqui está falando para os salvos, os santos, os filhos de Deus. Não muda o fato que, independente se você é salvo ou não, que você se juntar com uma prostituta, que você se deitar com uma pessoa que você não é casado, que você perder a sua virgindade é um pecado. Por quê? Porque é um pecado que você peca contra o seu próprio corpo. Ele tem até essa diferença. Uma mentira, um assassinato, são todos pecados exteriores. Mas por que a fornicação ela é interior? A gente pode tirar várias aplicações a partir disso. Primeiro, que é a mais literal. Você pode contrair uma DST. Você literalmente está tendo contato do seu próprio corpo, do seu próprio físico, do seu próprio íntimo com outra pessoa. E por que a gente tem, hoje em dia, tantos casos de AIDS, tantos casos de herpes, de sífilis e de diversas outras DSTs, gonorreia, seja que for, doenças horríveis que causam dores excruciantes? Por que a gente tem tanto contágio assim? Por conta da fornicação. De relacionamentos antes do casamento, que pessoas têm com gente que elas nem sequer conhecem, muitas das vezes, que conheceram naquele dia, já estão se deitando com essa pessoa. Isso é um problema muito grave. A gente tem uma degradação do estado de saúde da sociedade por conta da fornicação. Aí as pessoas gostam de colocar diversas culpas. Não é porque as pessoas não estão falando das DSTs, é porque as pessoas não estão falando das relações sexuais, é porque as pessoas estão considerando esses assuntos tabus. Não é esse o motivo, ok? O motivo principal é a fornicação. Você pode informar a pessoa o máximo que for, ela vai lá e faz do mesmo jeito. Ela vai lá e se arrisca do mesmo jeito, tendo consciência, sabendo disso. Esse é o verdadeiro problema, é a carne, as pessoas dando ouvido à carne. Outro problema muito grande também que a gente tem é num sentido mais
é de espiritual, mais relacionado com a alma, mais relacionado com as nossas memórias e sentimentos. Toda pessoa que você se deita com ela é uma experiência que você está tendo que não é com o seu marido, se você é uma mulher, ou se você é um homem com a sua esposa, ok? E quando você chegar e conhecer essa pessoa que você vai acabar se casando eventualmente, você já realizou esse ato com outra pessoa. Você tem essa cicatriz, essa DST espiritual, essa memória que muitas das vezes vai te assombrar para o resto da sua vida. De atos que você fez com outra pessoa e mesmo que subconsciente, perdão, a Bíblia caiu, subconsciente mesmo, pode te levar a lembrar, a fazer comparações. Já com tal pessoa era diferente, com tal pessoa era melhor. Nossa, eu estou infeliz agora. Isso é uma comparação, uma memória, às vezes até uma preocupação que você não ia ter se você tivesse preservado para fazer tudo com a sua esposa, tudo com seu marido, se você tivesse esperado para aproveitar uma vida inteira de um casamento, sem ter que se preocupar com dor de cabeça de comparação, que a pessoa está fazendo com você ou que você está fazendo com ela. A gente precisa entender isso. Você gostaria que a pessoa que você está namorando, que você casasse, tenha se deitado com 10 pessoas, com 50 pessoas na vida dela? Você gostaria? Então por que você faz? A gente tem também esse grande problema na sociedade, essa imparcialidade, no qual as pessoas falam, não, uma mulher cometer fornicação, horrível, mas um homem cometer, não, ele está sendo másculo. Não, ele não está fazendo algo positivo, ele não está fazendo algo bom. Isso é uma falha também que as pessoas têm, hoje em dia, está mudando, mas ainda assim é errado a gente pegar e falar, não, o homem pode ser um fornicador. Não, não pode. É errado tanto para homem quanto para mulher. É um pecado que você comete contra o seu próprio corpo. É como se naquele momento você fosse somente uma carne com aquela pessoa. Você gostaria de ser uma carne com uma prostituta cheia de DSTs? Você gostaria de ser uma carne com uma pessoa que você nem conhece? Que você não sabe se essa pessoa quer o seu bem? Se essa pessoa vai te abandonar? Se essa pessoa vai te deixar com uma cicatriz contínua dia após dia? Espiritualmente? A gente não pode arriscar, a gente não pode brincar com essas coisas. Fornicação leva à morte. Quantos casos de aborto a gente não tem nos dias de hoje? Por conta de gravidezes indesejadas que resultaram de como? De como que teve essa gravidez indesejada? Fornicação. Isso não aconteceu do nada, não foi por osmose. Você fala, não, mas o aborto acontece por conta de estupro, por conta de incesto. Isso não faz nem 2% dos motivos dos abortos. Sabe quais são os motivos? Não especificado. A pessoa fornicou, ficou grávida, cometeu assassinato. Vale a pena matar uma criança inocente por conta do seu desejo carnal? Então, isso é um mal muito grande que a gente tem na sociedade. E se a gente pegar aí para Hebreus capítulo 12, a gente vai ver uma comparação que é feita com a fornicação, especialmente com a figura de Esaú. Então vamos aqui para Hebreus capítulo 12, versículo 16. E não haja algum fornicário ou pessoa profana como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas. Esaú, ele herdaria essa bênção da primogenitura, era direito dele, ele ia ter acesso a essa bênção. Essa bênção estava envolvendo com uma quantidade a mais na porção que ele ia receber da herança do pai dele. Só que ele vendeu essa herança dela. Por quê? Por conta de um desejo carnal, uma fome muito grande que ele estava sentindo no momento. E isso está sendo comparado com a fornicação. É um desejo carnal. De fato, a gente sente vontade de realizar essas coisas. De fato, é um sentimento humano. E a Bíblia não fala que há nada de errado em você realizar isso com a sua esposa, na esposa realizar isso com seu marido, em você ter esses atos após o casamento, ok? O errado é a gente sacrificar inúmeras bênçãos que a gente poderia ter recebido por não fornicar, por ter se mantido virgem, que seria o nosso direito, né? Por exemplo, uma bênção por, depois que você morre, uma recompensa que você receberia, ou até mesmo nessa vida, por ter mantido a sua virgindade até o casamento. Era um direito seu. Você vai receber isso depois que você fornicou? Não. Por mais que você possa querer, por mais que você chore, por mais que você deseje, você já fez. Não tem como a gente mudar o passado. E é o que está sendo falado aqui em Hebreus. Para a gente não ser um fornicador como Esaú. Para a gente não pegar e dar mais moral, mais atenção, mais força para um desejo momentâneo, carnal, que não vai adicionar nada para a gente em nossa vida, que só vai trazer tristezas físicas e emocionais, do que a gente focar numa bênção eterna de Deus. Um presente que a gente poderia estar recebendo, uma recompensa, um galardão que a gente poderia estar recebendo, ok? Então, vamos aqui
para Mateus capítulo 5. É importante a gente entender também, é muito importante a gente entender que a fornicação pode resultar no divórcio. Vocês sabiam disso? Que o único pecado que pode resultar em divórcio é a fornicação. Especialmente se a gente está falando aqui de uma pessoa uma mulher que cometeu fornicação e mentiu, disse que era virgem. Então, já é uma vergonha você tá buscando, tá no casamento com uma pessoa, era para vocês estarem virgem, era para os dois terem se mantido puros, não terem se profanado, se envolvidos, tendo sido uma só carne com outras pessoas, pessoas que muito provavelmente teve um fim de relacionamento ruim, afinal você não está casando com elas, você está casando com outra pessoa. Pessoas que às vezes você nem conhecia, correndo risco de se infeccionar, correndo risco até de morrer. A gente tem muitos casos de pessoas que enganam, chamam a pessoa e tiram a vida dela. No meio desses atos, a gente tem muitas coisas ruins que as pessoas fazem umas com as outras. A gente precisa ter prudência com quem que a gente está se envolvendo. Ok? Em Mateus capítulo 5, versículo 32, a gente vê que é o único motivo para que o divórcio aconteça. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, divorciar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério. E qualquer que casar com a divorciada, comete adultério. Você quer realmente fazer um pecado que é a única coisa em toda a Bíblia que pode ser justificativa para um divórcio? Vale a pena isso? Vale a pena você arriscar? Aí chega no momento, não quero pegar e contar essa parte do meu passado, eu minto, descobre. É uma causa justificativa. É uma causa justificada para divórcio, segundo a Bíblia. Então, é um pecado muito terrível, destrói vidas, destrói bons momentos, destrói a juventude da pessoa, destrói o passado da pessoa e, no caso de uma AIDS, destrói o futuro, destrói a vida inteira. Ela pode até acabar passando para o filho dela também, para a descendência dela também. Vamos para 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Retornando aqui para a gente aprender um pouquinho mais a fornicação antes de encerrar o vídeo. 1 Coríntios capítulo 5, indo para o versículo 6. A vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? É importante a gente entender que a fornicação não anda sozinha. Eu já falei disso um pouco na questão do aborto que leva ao assassinato. Mas a fornicação não anda sozinha. Nenhum pecado anda sozinho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. O pecado é como uma bola de neve. Ele vai crescendo, crescendo. A gente acaba pagando mais do que a gente queria. E o pecado ele permanece por mais tempo do que a gente gostaria. Não existe esse pecado que a gente mantém como um pet, que a gente mantém como um animalzinho de estimação. Não, ele está sob controle. Eu sei que é errado, mas eu consigo controlar ele. Ele não vai crescer além do limite que eu quero que ele cresça. Ele vai. Ele vai puxar mais coisas, ele vai envolver mentira, ele vai envolver enganações, futuramente ele pode envolver adultério também, depois de um casamento já estabelecido. Só miséria e destruição atrás de destruição. Versículo 9. Eu vos tenho escrito por carta, para não vos ajuntardes com os fornicadores. Porém não quis dizer com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os extorquidores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor, com tal nem ainda comais. O que a Bíblia está falando aqui? Fornicação, idolatria, uma pessoa ser avarenta, ser alcoólatra, beberrão, são pecados dignos de expulsão da igreja. Essa pessoa, ela está sendo, nesse momento, depois que ela está vivendo com esses pecados, ela está elegível a sofrer com disciplina de igreja, no sentido de que ela não pode mais permanecer. A gente não deve comer com essas pessoas que, chamadas de irmão, são fornicadores, são idólatras, são avarentos. Tudo bem? Olha a seriedade aqui. Nisso aí a gente já tem mais uma série de consequências. A pessoa não está mais ouvindo as pregações, a pessoa não está mais com companhias boas. Isso é algo que Deus quer que a gente faça, esse isolamento que a gente tenha com pessoas que estejam cometendo esse pecado. Ok? E nisso, com a pessoa já está nesse estado de pecado, se ela já continua isolada, vive um ano, continua na fornicação, não quer prestar atenção no que a Bíblia diz, não quer permanecer na igreja, pecado atrás de pecado, vai ter. Vai perdendo a chance que ela poderia ter de estar aprendendo o que a Bíblia ensina, de estar participando com os irmãos e irmãs em reuniões, em uma companhia, em um companheirismo positivo, porque ela é um fornicador, porque ela está vivendo um pecado que Deus classifica como necessário, como punível
com banimento temporário, ok? Com esse afastamento temporário. Por quê? Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora, não fazer julgamento vós, os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai dentre vós essa pessoa perversa. Eu não sei vocês, mas eu não quero ser uma pessoa perversa. Eu não quero ser uma pessoa que está fazendo pecado elegível de expulsão de igreja. Eu não quero estar juntando cicatrizes emocionais e físicas. Eu não quero estar correndo esse risco de contrair uma DST e arruinar a minha vida inteira. E passar grandes dores, passar por grandes punições. Tiago capítulo 1. Vamos aqui para Tiago capítulo 1. Muito importante a gente entender acerca da tentação, que é algo que vem de nós, ok? Tiago capítulo 1, indo para o versículo 13. Que homem algum ao ser tentado diga, por Deus sou tentado. Deus não quer que você fornique. Deus não quer que você peque. Deus não quer que você faça essas coisas, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, pela sua própria vontade. Ok? Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. A fornicação pode acabar com a sua morte. Pode acabar com a sua destruição. Pode acabar com um aborto, que também é uma morte, também é um assassinato, também é uma grande perda. Um grande absurdo que a gente tem na sociedade nos dias de hoje. Portanto, indo aqui para o versículo 16, não erreis, meus amados irmãos. Vamos nos abster da fornicação. Vamos buscar evitar estar se aproximando da fornicação, da avareza, de beber, de qualquer pecado. Como eu disse, um pecado puxa o outro. Se você está se envolvendo com bebida, a chance é muito maior de você acabar fornicando, porque você não vai se lembrar da lei de Deus. Se você está se envolvendo com fornicação, a chance também de outros pecados virem também é grande. O assassinato é um exemplo deles. A morte de uma criança é um exemplo deles, um exemplo muito triste. Então, indo aqui para concluir o nosso estudo, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios fala muito disso, especialmente por conta, se você olhar o contexto que a carta está sendo escrita, estava tendo um caso de fornicação, uma fornicação muito extrema. Um homem tinha tomado a esposa de seu pai e fornicado com ela. Então, dá para entender o porquê que essa carta fala mais de fornicação. Não do fato que a gente pode ainda aplicar em nossas vidas o aprendizado que foi passado. 1 Coríntios capítulo 10, indo aqui para o versículo 8. Nem cometamos fornicação, como alguns deles cometeram, e caíram em um dia 23.000. A fornicação não é um pecado punível com pena de morte, não é um pecado punível com a punição governamental, mas pode sim gerar sua morte. Você nunca sabe qual vai ser o seu pecado que você está cometendo, que vai ser o passar da linha, e Deus vai falar, acabou. Você vai ser tirada, a sua vida vai ser tirada de você. Vai ser encerrada aqui. Isso foi o ponto final. Foi o último pecado que você vai cometer. A gente nunca sabe quando é esse pecado, que pecado vai ser esse. Então a gente tem que tomar cuidado, porque aqui o povo de Israel no deserto foi o ponto final para eles. Foi o ponto final para 23.000 pessoas. Olha a quantidade de pessoas que morreu por conta de fornicação. Eu não quero fazer parte disso. Quanto a cada um que está assistindo, cabe a você mesmo fazer sua decisão pessoal. Se você quer seguir a Bíblia ou se você quer arriscar. Ser como uma pessoa descrita em Provérbios capítulo 5. Vamos aqui para Provérbios capítulo 5, Antigo Testamento, versículo 11. E que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão, e não obedeci à voz de meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíam. Eu quase estava envolvido em todo mal, no meio da congregação e da assembleia. Não adianta depois. Nossa, como minha carne está consumida. Você está com AIDS? O que você vai fazer agora? Vai tomar remédio o restante da vida, para você não morrer. E não muda o fato que a sua vida ainda vai estar muito piorada em questão de longevidade. É uma coisa que você fez uma vez, o impacto é contínuo. Portanto, irmãos e irmãs, só para a gente concluir, vamos para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, indo aqui para o versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos. A gente não deve buscar pecar, a gente não deve buscar fornicar, a gente deve buscar ser seguidores de Deus. E andar em amor. Fornicação não é amor.
fornicação não passa de concupiscência, não passa de vontade, não passa de um desejo carnal. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Cada vez que a gente peca, cada vez que a gente transgride, a gente faz com que a causa de Deus seja blasfemada. A gente, infelizmente, traz essa luz negativa ao que é ser um filho de Deus, ao que é ser um cristão. Os nossos atos têm consequências. Nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nem o devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Quando você está cometendo fornicação, quando você está mentindo, quando você está cometendo qualquer impureza, você não está juntando recompensa. Você não está juntando herança no reino de Deus. Você está desperdiçando seu tempo aqui na terra. Se arriscando com pecados que podem muito bem, já levaram pessoas à morte e podem muito bem te levar. Não, mas na minha vez, não. É sempre com outras pessoas. É sempre com fulano, é sempre com ciclano. Até ser com você. Então, espero que o aviso tenha ficado claro do porquê que a fornicação é um pecado tão sério e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Que Deus abençoe vocês e até mais.